Olá, esse é o trabalho B de Teoria Técnica e Mecânica dos Sólidos apresentado para o mestrado de Engenharia Mecânica da FEM, na Unicamp. Esse trabalho é para análise da falha na viga de concreto. Nesse segundo slide, a gente tem um enunciado, uma parte do enunciado, uma viga de concreto biapoiada com duas cargas concentradas. Aqui, para exemplificar, o F fica sendo a carga concentrada, ela está para baixo. A gente tem um A, que seria a distância, que é igual a L sobre 3, L dividido por 3. Diagrama de esforços internos, a gente tem VY de X é igual a esforço cortante e MZ de X é igual ao momento fletor. A gente está aderindo aqui, no caso, a uma viga de seção transversal retangular, que é como essa imagem que a gente tem aqui do lado. No caso X dessa questão, seria explicar o porquê que a viga começa a ceder e o porquê que depois a propagação das trincas acontece nessa angulação que a gente está vendo aí nessas duas imagens. Para ter uma características básica aqui do concreto, né? O concreto é um material frágil e, embora ele possua boa resistência de compressão, ele resiste mal à tensão de tração. É um material de baixa ductilidade, ou seja, não possui boas propriedades mecânicas que lhe confere a qualidade de suportar a maleabilidade a ponto de se deformar sem se romper. Aqui o que é tensão de tração, compressão e tensão normal. Tensão de tração é a força que tende a alongar um objeto. A tensão de compressão é a força que tende a encurtar um objeto. Tensão normal é a força que age perpendicularmente à superfície de um material. Pode ser tração ou compressão, depende da direção da força aplicada. Aqui separei 6 imagens para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo, de como que essa falha se propagou aí, levando em consideração os cálculos pelo círculo de Mohr. Nessa imagem número 1, a gente tem a viga que a gente está trabalhando, aí no caso a viga que a gente vai resolver. Na imagem número 2, a gente tem a plotagem de como a distribuição de tensão normal e de cisalhamento está acontecendo na seção transversal retangular. A gente pode ver que a tensão normal é zero no centroide, então no centro dessa viga, essa viga transversal retangular, tanto na altura quanto na largura, a tensão normal é zero e máximas nas extremidades da seção. Então, vocês podem ver que na parte de cima dessa viga a gente tem as tensões máximas. A tensão de cisalhamento é uma parábola que é máxima no centroide e zero nas extremidades. Como vocês podem ver, nas duas pontas de cima é zero e o centro dela é onde tem a máxima tensão ali. Na imagem 5, a gente tem o círculo de Mohr utilizado da base da viga até o meio da viga, onde a gente possui uma angulação clara da propagação das trincas. Então, nesse círculo de Mohr, com base na imagem 2, a gente tem, né, que para esse caso, nesse ponto, a tensão normal é a máxima na seção e a tensão de cisalhamento é nula. No caso, só temos tensão normal, como a gente está observando aí no círculo de Mohr. A tensão normal no plano é a máxima na seção, nesse caso, a tensão tende a se propagar, como na figura 6. Então, se vocês observarem ali o círculo de Mohr, a gente tem ali essa propagação sendo bem retratada, como que ela está acontecendo. Sigma 1 para um lado, sigma 1 para o outro. Ela vai fazer uma trinca a 90 graus, ou seja, é ali onde que está iniciando a falha da viga. E é dali que vai propagar as trincas depois. Aí depois ali na figura 3, nós temos o círculo de Mohr. Nesse círculo de Mohr aí a gente está retratando o meio da viga, ou seja, o centroide da viga para cima, tá? Esse círculo de Mohr serve para as trincas, né? Entrando na angulação de 45 graus. No caso, ele serve para entender a propagação da trinca após o meio da viga, como ele se rompe, né?
Então, aí, para explicar um pouquinho, a gente tem essa propagação 4 da figura 4, sigma 1 para um lado, sigma 1 para o outro. Coloquei aqui embaixo a angulação de 45 graus, né, para a gente ver como que ela está fazendo exatamente no ângulo de 45 graus. Está abrindo assim no ângulo de 45 graus, né? Considerando o estado de tensão da linha neutra na metade da altura da viga, ali no centroide, né? A tensão normal é zero. Aqui a tensão de cisalhamento é máxima, conforme vemos ali na imagem 2, nessa plotagem 2. O estado de cisalhamento é puro, sem tensão de tração, conforme retrata ali no círculo de Mohr. Ali nesse círculo de Mohr da imagem 3, a gente tem um estado original de tensão e a máxima tensão normal sendo retratado. Caso a parte de cima ali, né? O plano de onde ocorre a máxima tensão normal, ela fica a 90 graus. Então, se vocês verem que o estado de tensão, o estado original de tensão e a máxima tensão normal, ela forma uma angulação de 90 graus. Tá? Na viga, essa angulação se transforma em 45 graus. E é por isso que a propagação das trincas começam a acontecer a 45 graus, a partir do centroide aí dessa viga. Então, no caso, a partir da linha neutra, né? Aqui no slide 7, a gente tem uma plotagem, né? Essa plotagem foi calculada a partir da viga. No caso, a partir dessa viga número 1, a gente fez uma plotagem e aqui a gente tem o gráfico de tensão normal. Esse diagrama, ele mostra a distribuição da tensão normal ao longo do comprimento X e da altura Y da viga. No trecho central da viga, onde o momento fletor é máximo, o nível de tensão é máximo. A parte em amarela significa o valor positivo de tensão. Essa parte está sujeita à tração. Como visto anteriormente, o concreto não possui uma boa resistência à tração, né? Por isso que ele já está falhando ali. A parte em azul é o valor negativo de tensão. Então, a parte de cima, onde a gente consegue ver que ela está mais em azul, ela está sujeita à compressão. A parte em verde significa tensão nula, é onde a gente tem o zero. A tensão normal é zero sobre a linha neutra, isso que eu retratei em preto seria a linha neutra, para todo o comprimento da viga, independente do valor do momento fletor. O valor de tensão normal nas bordas da viga também é zero, tá tudo em verde, então ele também vai ser nulo. E ao longo da altura transversal, então toda a altura dele está nulo, toda a altura está em verde, e o meio também. Consistente com o valor do momento ser zero nos roletes, ou seja, nas duas bases, onde a gente tem os apoios, né? Também é zero, também está em verde, ou seja, nos cantos da viga. Então, nos cantos da viga, na altura da viga, nas laterais e no meio da viga, a gente tem tensão nula. Aqui, esse próximo gráfico, ele é um diagrama de tensão de cisalhamento. Esse diagrama mostra a distribuição de tensão de cisalhamento ao longo do comprimento e altura dessa viga. O tom de verde mostra valores nulos de tensão de cisalhamento. No trecho central, a tensão de cisalhamento fica sendo zero. Isso porque o esforço cortante no trecho também é zero. Na parte de cima e na parte de baixo, a tensão de cisalhamento também é zero, que a gente está vendo em verde. A tensão de cisalhamento aumenta na direção da linha neutra, então também referenciado como preto, ela vai aumentando ao longo da linha neutra. O tom de azul ele significa valores negativos, onde o esforço cortante é positivo, e o tom de amarelo indica valores positivos, onde o esforço cortante é negativo. Aqui nesse gráfico número 9, a gente tem a tensão principal. O diagrama mostra os valores da tensão principal, é uma combinação dos dois diagramas anterior, da tensão normal e tensão de cisalhamento, calculada a partir do círculo de Mohr.
É um mapa do valor da tensão normal máxima na viga. A região central embaixo, onde está circulado de vermelho, está sujeita às maiores tensões positivas. Nessa região começa a ocorrer a falha, onde está concentrado o maior nível de tensão. A orientação da falha depende da combinação de tensão. Aqui no slide número 10, a gente tem chegando a uma conclusão. A viga, ela falha nos pontos e orientações em que atuam as máximas tensões de tração. Essa é uma viga uniforme, consideramos ela totalmente uniforme, feita do mesmo material, no caso, o concreto. Tá? O deslocamento relativo entre os planos do material está sendo resistido pela coesão interna do material. O deslocamento relativo entre os planos nada mais é do que a deformação que ocorre quando forças de cisalhamento são aplicadas. É a medida de quando um plano do material se desloca em relação a outro plano adjacente, devido às tensões de cisalhamento. E coesão interna refere-se às forças intermoleculares que mantêm as partículas do material unidas. Que no slide 9 também traz, a conclusão final. A região central dessa viga, como a gente pode ver ali no gráfico de tensão principal, é onde começa a aparecer as trincas. E também é onde ela começa a se romper, E aí depois aparecer as trincas. É nessa região que ocorrem as maiores tensões de tração. As trincas se propagam na vertical para cima. A orientação do plano vai mudando conforme a trinca vai progredindo no meio da viga, no caso no centroide. Conforme ela caminha, começam a surgir tensões de cisalhamento e a composição do estado de tensão e a orientação do plano principal passam a depender dessa combinação. Ao passar pela linha neutra, aonde só existe tensão de cisalhamento, a orientação das trincas está sendo a 45 graus. No caso, nesse caso, em específico. Portanto, as trincas se propagam na orientação a ser levada em conta as duas tensões. Elas se propagam à medida da união das duas tensões. Então, para esse caso, ela começou a ceder para cima em uma angulação de 90 graus e a partir do centro da viga ela começou a ter uma orientação a 45 graus devido às tensões que ela sofreu.